Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Pessoas de Luz, Pessoas do Bem. No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer um recurso de apelação na esfera civil. Vamos lá! Primeira coisa, nós temos que saber algumas generalidades sobre esse recurso. Para que serve um recurso de apelação? Primeira coisa, ele serve para combater uma sentença terminativa ou extintiva proferida em sede do juízo de primeira instância da Justiça Civil Comum. Se houver uma sentença no âmbito do juizado especial, não cabe apelação, porque lá no juizado especial cabe um recurso chamado recurso inominado. Então, na Justiça Comum, o recurso cabível contra a sentença é a apelação. A apelação depende de preparo. O que isso significa? Caso o apelante não esteja litigando sob o palio da justiça gratuita, ele deve efetuar o recolhimento das custas processuais pertinentes. O prazo do recurso de apelação é 15 dias úteis contados da intimação, conforme o artigo 1003, parágrafo 5º, combinado com o 219 do Código de Processo Civil. A apelação ela é dividida em duas partes: a peça de interposição e a peça de razões recursais. Será interposta perante o juiz de primeiro grau, que remeterá a um tribunal de justiça, onde será julgada por uma Câmara composta de 3 desembargadores. Em regra, ela não cabe juízo de retratação, ou seja, o efeito regressivo. Mas nós temos uma exceção aqui. Quando o juiz indeferir a petição inicial e extinguir o processo sem resolução de mérito, na petição de interposição, o apelante pode pedir o efeito regressivo. Ele pode pedir o juízo de retratação. Ó, juiz, eu estou apelando, mas se o senhor quiser se retratar, o senhor pode e dar andamento na ação. Seguindo, o nosso fundamento legal é o artigo 1009 e combinado com o 994, inciso 1. Esse fundamento nós vamos usar no preâmbulo da peça. Então, feitas tais considerações, passamos então à redação da peça. Nós começamos com a peça de interposição. Nós vamos endereçá-la ao juiz que proferiu a sentença. Nós vamos interpor perante esse juiz. E ele é que vai encaminhar para o tribunal. Então fica assim: Excelentíssimo senhor doutor juiz da primeira vara civil da comarca de Poços de Caldas. Nós vamos aqui presumir então que o juiz que proferiu a sentença foi o da primeira vara da comarca de Poços de Caldas, Minas Gerais. Colocamos em seguida o número do processo, já que ele já é conhecido. Em seguida, colocamos quem é apelante. Nesse caso, nós não vamos qualificá-la de novo. Vamos colocar a expressão já qualificada. Na ação que lhe move, aí coloca quem é o apelado. Nesse caso aqui, é o Priscilo Letício. Também não vamos qualificá-lo. Vamos colocar a expressão já qualificado. Então, a apelante, inconformada com a sentença, vem, por intermédio de seu advogado, que abaixo-assina a procuração encartada nos autos, interpor recurso de apelação, e aqui nós vamos usar o nosso fundamento legal, que a gente citou anteriormente.
com fulcro no artigo 994, inciso 1, combinado com 1009 do CPC, pelas razões de fato e de direito anexas. Essa é a parte preambular da peça de interposição. Em seguida, nós vamos pedir para o juiz que proferiu a sentença que ele receba o recurso no efeito devolutivo e suspensivo. Vamos pedir a intimação da parte recorrida para que ela apresente as contrarrazões de apelação no prazo de 15 dias úteis e vamos pedir para que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais para regular processamento. Informo aqui que deixa de efetuar o preparo em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Agora é necessário fazer uma observação. A apelação, ela, em regra, tem efeito suspensivo, ou seja, o que decidido não passa a produzir efeitos enquanto não transitar em julgado. Então, quando se interpõe uma apelação, ainda que os efeitos já sejam favoráveis para alguma das partes, essa parte só vai conseguir fazer com que se produzam efeitos com o trânsito em julgado. Então, interposta uma apelação, vigora o efeito suspensivo. No entanto, há exceções em que o efeito suspensivo não existe. Ou seja, o que se decidiu em primeira instância já começa a produzir efeitos. É o artigo 1012 do Código de Processo Civil. Então, nessas hipóteses aqui, não haverá efeito suspensivo. Contudo, caso haja alguma dessas hipóteses aqui, a parte, no recurso de apelação, pode pedir efeito suspensivo. O que se tem que ter em mente é que este efeito suspensivo não será automático. Prosseguindo, nestes termos, pede deferimento, local, data, assinatura, advogado, OAB. Essa é a primeira parte da apelação, é a parte de interposição. Agora nós vamos redigir a parte de razões de recurso de apelação. Então, iniciamos ela colocando o título. Nós vamos indicar aqui, o processo, o número dele, a origem, quem é o apelante, quem é o apelado. Nós vamos fazer a saudação. Egrégio Tribunal de Justiça, Colenda Câmara. Lembre-se que a apelação ela vai ser julgada por uma Câmara composta de 3 desembargadores. Aí nós vamos colocar assim, a sentença do juízo, a quo, ou seja, o juiz de primeira instância, merece integral reforma, uma vez que viola a norma legal pertinente ao tema, além de jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Por que nós colocamos aqui a expressão egrégio? No regimento interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é obrigatório o uso do tratamento de egrégio. E os desembargadores terão um tratamento de excelência. Então está aqui a explicação. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é abrir um tópico chamado da tempestividade e do cabimento. O que significa isso? Nós vamos explicar aqui que o recurso ele foi interposto dentro do prazo de 15 dias úteis e que ele é cabível contra a sentença. Então nós colocamos aqui a sentença prolatada, foi publicada colocamos a data e a data da intimação. A parte tem 15 dias úteis, conforme o artigo 1003, parágrafo 5º do CPC. Interposto o recurso na presente data, constata-se sua tempestividade. Seguindo, você vai abrir um tópico chamado dos fatos. Aqui você vai narrar
a síntese da demanda e o que ocorreu no processo. Então, no nosso caso prático aqui, Priscila Letícia intentou a ação de obrigação de fazer, combinada com danos morais em face de Raimundo Oliveira, ora apelante. Então, aqui nós estamos pela Raimunda. Ele relatou que ele possuía um imóvel que fazia divisa com o imóvel da apelante. Narrou que em um dia de muita chuva, a parede lateral de sua casa desabou. Pleiteou a condenação do apelante na obrigação de fazer, consistente em reconstruir a parede lateral, alegando culpa da mesma, por não possuir escoamento de águas pluviais eficaz. Pleiteou ainda a condenação da apelante em danos morais, em razão da recusa desta em arcar com os danos do muro voluntariamente. Em que pese ter havido requerimento de produção de prova pericial pela apelante, foi ignorado e houve julgamento antecipado da lide. Sobreveio sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelante na obrigação de fazer, consistente em reconstruir a parede lateral danificada e no pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10 mil, com juros e correção monetária, da data da sentença. Vamos destacar aqui algumas informações importantes para a fundamentação das razões recursais. Então, houve a condenação da apelante na obrigação de fazer, consistente em reconstruir a parede lateral. Houve a condenação da apelante também em R$10 mil a título de danos morais. E outra informação que nós extraímos aqui é que a prova pericial requerida pela apelante em sede de primeira instância foi ignorada. Então, com essas informações aqui, nós conseguimos fundamentar o nosso recurso. Nós vamos começar com as preliminares. O que são preliminares? São aquelas objeções que devem ser arguidas antes de se discutir o mérito. Vai fazer parte aí das preliminares aquelas matérias contidas no artigo 337 do Código de Processo Civil e eventual vício processual, como nulidade relativa ou nulidade absoluta. No nosso caso aqui, houve um cerceamento de defesa, houve um vício processual, porque a parte apelante requereu, em primeira instância, a produção de prova pericial, e ela foi ignorada. Então nós temos que arguir essa preliminar aqui. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos colocar o título lá, preliminares, e vamos abrir aqui o tópico, do cerceamento de defesa. E aqui nós vamos fundamentar. Por que o cerceamento de defesa ocorreu? Basicamente, porque foi indeferido, o que configura, afronta a garantia constitucional da defesa e do contraditório, previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Então, demos uma pincelada aqui na preliminar de cerceamento de defesa. Claro que na sua petição você vai aprofundar mais isso aqui, colocar dispositivos do Código de Processo Civil que tratam sobre a perícia, jurisprudência, doutrina e etc. Nós estamos aqui só pincelando. Terminada a preliminar, lá no pedido nós vamos requerer mais para frente aqui o acolhimento dela. Bom, seguindo, se tivesse uma prescrição ou uma decadência, depois das preliminares e antes do mérito, nós abriríamos um tópico da prejudicial de mérito. Mas não é o caso aqui, então nós vamos direto ao mérito. O que é o mérito? É aqui que você vai fundamentar, apresentar todas as suas teses que combatem a sentença, que mostram que a sentença está equivocada
e que ela deve ser reformada. Então, nós começamos assim, ó. Mérito. Acaso não acolhida preliminar, o que não se espera, passamos a combater o mérito. Então, neste tópico aqui, você pausa e dá uma lida nas teses, que são meramente exemplificativas, tá? Não, a gente não precisa aprofundar aqui, não. Mas, para entender, é no mérito que você apresenta as razões de reforma da decisão. Então, neste tópico aqui, você vai colocar toda a fundamentação pertinente ao tema, visando a reforma da sentença. Pause o vídeo novamente, leia, entenda e vamos prosseguir. Já estamos chegando na parte final. Então, o tópico final são os pedidos. O que são os pedidos? É aqui que a pretensão do apelante vai aparecer. É aqui que ele vai demonstrar qual a tutela jurisdicional que ele está pedindo. Então, como é que nós vamos fazer os pedidos? Da seguinte forma. Ante o exposto, requer seja conhecido e provido. Note o seguinte, aqui não se pede para ser julgado procedente. Aqui se pede o provimento do recurso. Então, primeiro a gente demonstra que pede o acolhimento da preliminar, como está aqui. E a caso a preliminar não seja acolhida, que sejam afastadas as condenações imputadas à apelante. Enquanto na preliminar de cerceamento de defesa nós pedimos a anulação da sentença e o retorno para o juiz de primeiro grau, a caso ela superada, nós vamos pedir a reforma da decisão, ou seja, a reforma da sentença. E vamos fazer um pedido subsidiário, que acaso seja mantida essa sentença, que seja ao menos reduzido o valor dos danos morais arbitrado, de acordo com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. E por fim, requer seja o apelado condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, além do pagamento de honorários advocatícios, ou seja, os honorários de sucumbência. E aí a gente coloca o fundamento legal, artigo 85, parágrafos 1º e 2º, incisos 1 a 3 do Código de Processo Civil. Está pronta a petição, está pronta. Agora só falta o fechamento. Nestes termos, pede deferimento, local, data, assinatura, advogado e OAB. Então é isso, pessoal. Essa é a apelação. Obrigado pela participação. Bons estudos. Inscreva-se no canal para ajudar a gerar conteúdo. Deixe seu like e valeu!